Neste fim de semana, a liturgia que nos é proposta, novamente com uma parábola, com um enigma de Jesus para decifrarmos, e com esta reflexão nós podemos refletir mais sobre o que Jesus pensa do reino de Deus e como é segundo o seu projeto. Primeiro, nós temos que ir para a primeira leitura. Qual é o projeto dele e qual é o nosso projeto? Os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. E Isaías, na primeira leitura, mostra inclusive qual é a distância entre os pensamentos de Deus e os nossos pensamentos. Qual é a distância? Prestaram atenção? Tem uma distância, tem até uma medida inclusive, entre o céu e a terra. Só, na verdade, falando entre o céu e a terra, é para mostrar que realmente são muito diferentes. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos e os seus caminhos não são os nossos caminhos, porque nós temos outros critérios. Um critério que é o nosso é o que Jesus bate no Evangelho de hoje, que é o mérito por mérito. E nós que moramos numa cidade industrial, Joinville é a cidade industrial do estado de Santa Catarina por excelência. Temos tantas outras, mas Joinville é mais, até porque é a maior em população também. É conhecida como uma cidade com um povo trabalhador. E é algo bom. Esta lógica do merecimento nós conhecemos muito bem, plano de carreira e tudo mais. Isso é algo muito próprio nosso. O problema é quando nós tratamos as pessoas ao nosso redor e que não são contratados como nós aos poucos também vamos tratando segundo os merecimentos. Se você não vir na minha casa, eu não vou na tua. Se você não fizer isso para mim, eu não vou te dar aquele outro. Nós também fazemos isso nos nossos relacionamentos. E aí Jesus mostra uma outra lógica. Ele conta uma parábola de um patrão que tinha uma vinha, uma plantação de uva, pés de uvas, uma vinha. E aí chamou trabalhadores. Ele primeiro foi de madrugada, depois às 9 horas da manhã, depois ao meio-dia, às 3 da tarde e foi também às 5 horas da tarde. Ora, eu não sei se você já alguma vez trabalhou o dia inteiro debaixo de um sol escaldante. Talvez no jardim ou quê, né? Eu não sei se aqui esses da parábola, os trabalhadores, eles usavam chapéu. Nós colocamos para que o sol não faça tão mal para nós. Mas vocês imaginam, o dia inteiro você trabalha e daí de repente alguém é contratado às 5 horas da tarde, que às 5 horas da tarde, gente, é aquele sol gostoso, né? Quer dizer, ele está indo embora, é mais fresquinho para trabalhar. E aí quando o patrão pediu para o administrador pagar o salário, que era uma moeda de prata, ele deu uma orientação bem interessante. Ele pediu para começar pelos últimos e para pagar por último os primeiros. E uma moeda de prata para todos. E os das 5 horas ganharam uma moeda de prata. Claro que os outros pensaram, bom, se esses que chegaram aqui às 5 horas da tarde ganharam esta moeda, nós vamos ganhar muito mais. E na verdade todos eles ganharam aquela moeda de prata. Nós poderíamos pensar, que injustiça, segundo os nossos olhos, segundo o nosso pensamento. Mas aí o patrão diz, eu não estou sendo injusto. O que nós combinamos? Você está com inveja de que eu sou bom? Então Deus não nos trata segundo os nossos méritos. Ainda bem. Muitas vezes nós achamos que merecíamos muito mais. Na verdade, nós poderíamos fazer muito mais e ainda não fizemos. Então, ainda bem que Deus não nos trata segundo os nossos méritos. Como nós rezamos no Salmo 144, o versículo 8. Ele é clemente, Ele é misericordioso, Ele é bondoso. Então Ele nos trata segundo a sua clemência, segundo a sua bondade, segundo a sua misericórdia.
segundo os seus critérios e não segundo os nossos critérios. Nós poderíamos também comparar a nossa vida como um dia. Os da madrugada. Tem gente que já desde pequeno já vem de uma família cristã, já teve o seu encontro com o Senhor. Como nós ouvimos no início da primeira leitura. Buscai o Senhor enquanto pode ser achado, e invocai-o enquanto Ele está perto. Alguns já tiveram seu encontro, aquela moeda de prata, já desde o início da sua vida. Outros tiveram lá pelo meio-dia. O que seria o meio-dia da nossa vida? A juventude. Alguns fizeram encontro de jovens, fizeram um retiro e já fizeram essa experiência. Outros fazem essa experiência lá pelas 3 horas da tarde. O que seria as 3 horas mais ou menos? Uns 40 anos, né? Vamos colocar uns 40 anos. Agora tem muita gente que consegue fazer uma experiência de Deus só pelas 5 horas da tarde. Esses tempos uma pessoa falou para mim: padre, eu tenho 70 anos. Pela primeira vez eu senti Deus na minha vida. E o problema não estava com Deus. É a pessoa que andou por caminhos errantes e ela depois se abriu à graça de Deus. E recebe também essa mesma moeda. Santo Agostinho fez uma comparação mais bonita ainda deste evangelho. Ele disse que os operários da primeira hora poderiam ser os nossos primeiros pais. Lá desde o início das Sagradas Escrituras, Noé, depois Moisés, os que esperaram o Senhor, os profetas que esperaram o Senhor, os operários da primeira hora, os operários do meio-dia seriam os que estavam junto com o Mestre, os discípulos, os apóstolos, os operários da tarde, as comunidades cristãs, as primeiras comunidades cristãs. E quem seriam esses operários das 5 horas da tarde? Nós, que não tivemos esse esforço de esperar o Senhor, não tivemos todos os problemas das perseguições e tudo mais, porém, nos é dado o mesmo prêmio, nos é dado a mesma moeda, nos é dado também a salvação, assim como aqueles operários da primeira hora. Então este evangelho, toda a liturgia desse fim de semana, é um convite para você e para mim, para não tratarmos as pessoas que estão ao nosso redor somente pelos seus méritos. Deus nos trata segundo as necessidades. Talvez a pessoa que está perto de você, ela não tem mérito nenhum para ganhar a tua atenção, mas ela precisa. Ela não tem mérito nenhum, ela não está fazendo nenhum esforço, mas ela precisa de você. Talvez seja lá no trabalho, em casa. Então o Senhor, eu trato bem a pessoa, não porque eu sou bom, e nem porque a pessoa é boa, mas porque Deus é bom. Porque Deus é clemente, Deus é misericordioso para comigo. Eu experimentei a sua misericórdia na minha vida, então eu sou misericordioso com outro. Eu experimentei a sua clemência, eu experimentei a sua bondade na minha vida, por isso então eu trato bem o outro. E principalmente aquele que não me trata bem. Este é o melhor pagamento que nós podemos dar e a melhor recompensa que podemos receber de Deus. Na verdade, se nós queremos honrar o amor de Deus por nós, é justamente tratando os outros não segundo os seus méritos. Vamos pedir esta graça, porque nós somos interesseiros. Nós tratamos as pessoas segundo os nossos interesses. Por quê? Porque os nossos pensamentos estão tão longe dos pensamentos de Deus. Nossos caminhos, diferente dos caminhos de Deus. Então, por isso que a oração, a Eucaristia, a Palavra de Deus, ela nos aproxima do pensamento de Deus e dos seus caminhos. Eu não sei que hora da vida você está, mas o importante é encontrar-se com o Senhor. E todos nós receberemos o mesmo pagamento. Sabe qual é? A salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.